prezados alunos e prezadas alunas. Neste vídeo estarei mostrando para vocês como é realizado o processo de utilizar um organizador de referências, né? Vou acabar mostrando especificamente o Mendeley e como é utilizado por software, para que isso facilite na vida acadêmica de todos vocês e, quem sabe, para a vida profissional, onde é necessário organizar as citações necessárias para algum trabalho acadêmico, enfim, profissional. Então, o software que eu vou acabar mostrando hoje, ele trata-se chamado de Mendeley, né? Talvez vocês já tenham ouvido falar, então esteja chovendo no molhado, mas caso contrário, esse é um software que tem uma função única de organizar referências ou bibliografias de trabalhos acadêmicos, científicos ou trabalhos não acadêmicos, né? Então, a função que pega um cenário de que uma pessoa, um estudante, enfim, um profissional, vai digitar referência um por um, modificar vírgula, ponto, negrito, itálico, se a formatação é o autor primeiro, sobrenome depois, se colaboradores e tal. Esses cuidados de organização e formato de citação da referência, isso tudo é realizado de forma automatizada por esse software. Então, para funcionar bem e entender como é que ele funciona, eu tenho aqui um exemplo prático para mostrar para vocês que está sendo projetado aqui na tela. Primeiro passo que a gente pode utilizar, esse software ele é gratuito, ele não é pago, então qualquer pessoa pode criar uma conta, desde que tenha acesso à internet, baixar esse software ou utilizá-lo na web, né, para poder dar seguimento no uso dele continuamente. Então eu vou mostrar para vocês o método que eu prefiro mais, não é necessariamente o melhor, mas é o que eu senti que deu mais resultado de fluidez e mais integrado também para o meu trabalho como pesquisador. Então, o software, enfim, ele pode ser feito download na própria página, como está sendo projetado aqui. Eu simplesmente coloquei download Mendeley, ou Mendeley download, foi a primeira página que eu encontrei. Se você estiver utilizando, né, Windows, dá para utilizar esse formato de download. Se for utilizar para outro tipo de mobile, outro aplicativo, né, outro dispositivo, é possível utilizar. Mas, como eu disse, quando eu vou escrever um artigo, um trabalho, eu vou sentar numa mesa, usar o meu computador, meu notebook ou meu computador para escrever, o que facilita bastante na hora de trabalhar. Por isso que eu estou sugerindo baixar o software para daí sim utilizá-lo. O Mendeley em si, ele tem uma plataforma específica de rede social, né, do qual tu pode criar o teu perfil e lá fazer uploads de artigos. É um perfil científico, né, do que tu podes ter registro de como é organizado as suas referências, biblioteca de referências, como é dito, tudo isso pode ser obtido. Então, eu vou mostrar já fazendo um fast forward, já avançando. O Mendeley em si, ele é um software que tu podes fazer a tua conta e logar nele, mesmo quando feito o download no computador. Então, eu vou mostrar aqui a projeção do meu Mendeley, né? Essa interface do Mendeley, que eu já estou logado aqui no meu perfil. E no Mendeley, nós temos o formato de pesquisar as referências e como adicioná-las a bibliotecas ou pastas específicas, tá? Só que como é que eu vou mostrar esse exemplo para vocês aí no vídeo, né? Para facilitar, eu escrevi um texto por loucura, literalmente, só para mostrar um exemplo, não é nada disso é válido, nada disso representa a verdade, é apenas um exemplo hipotético. Então, num artigo que eu estou escrevendo, vamos supor, no Brazilian Journal of YouTube Science, né? O que sabemos até o momento sobre o Covid-19 no Rio Grande do Sul, né? Do autor Fulano da Silva de Oliveira 4, né? E escrevi nesse parágrafo, né, um texto comentando da história que nós sabemos até agora, né, sobre esse coronavírus, né, que faz parte das nossas vidas no período de 2020, né? Então, eu coloquei 3 pontos onde eu colocaria aqui referências para citar, tá? Eu coloquei um exemplo como eu pratico em alguns artigos para não me esquecer na hora de organizar. Vou dar um exemplo clássico. Em um artigo meu de revisão, eu tenho 89 referências. 89 referências que eu poderia estar fazendo à mão, digitando Fulano da Silva, papapá, e digito tudo. Alterei o formato, ou a ordem que é aparecida a referência, eu tenho que trocar tudo à mão. Isso não é mais necessário. O Mendeley faz isso para ti automaticamente, né? Então, vamos dar uma olhada como é que funciona. Quando eu vou ter uma citação numa frase, por exemplo, na frase, desde dezembro de 2019, um número crescente de casos inexplicáveis de pneumonia na China, região de Wuhan, né? Teve um número crescente. Após análise de relatos e dados por parte de pesquisadores e autoridades, a Organização Mundial da Saúde nomeou um novo vírus, ou melhor, o coronavírus 2019. Então, aqui eu queria citar,
Eu botei entre parênteses ref, do qual representa que aqui eu devo citar. Eu coloquei aqui, conforme pode ser observado, num formato de comentário, né? Soon, understanding, né? Então, aqui está a minha referência completa, né? E que esta referência pode ser observada no meu, aqui, no artigo que eu acabei baixando do Zoom. Esse é o artigo que eu quero citar naquela porção do texto, tá? Só para vocês entenderem como é que funciona o modelo. Quando a gente vai citar algo, né, no trabalho, nós esperamos que, né, o autor leia, interprete, se for citar como eu estou citando aqui, citar de forma indireta, eu monte a minha frase específica com a minha interpretação, citando esta referência de base. Então, para ter uma ideia de como eu vou utilizar esse software, né, eu vou ter que selecionar as referências previamente que eu desejo utilizar em cada porção do texto. Como pode ser observado aqui, os coronavírus são disseminados em humanos e outros vertebrados e podem causar doenças respiratórias, entéricas, hepáticas e neurológicas. Nesta frase, eu quero citar duas referências. A referência aqui, uma referência, perdão, né, das características, não são duas, características do Jung, né, review das características, e uma outra de findings radiológicos, né, de pacientes de Wuhan, do Covid, né? Então, do Lancet, tudo de 2020. Então, essas são as referências que eu quero citar para esta frase, tá? Seguindo, então, apesar de não ser um vírus com a taxa de mortalidade acima de 10%, em alguns países o Covid criou um estado de pandemia, o qual mudou completamente o estilo de vida. Isolamento social e higienização constante começaram a fazer parte da rotina de diversos gaúchos devido à elevada taxa de contaminação por contato, citando aqui, então, uma outra referência que eu julguei interessante para essa sessão. Só para ilustrar para vocês como que eu vou utilizar esse modelo. Então, eu já sei qual referência eu tenho, já sei onde vou citá-la, agora que entra o Mendeley na jogada. Eu não posso perder de vista qual referência eu vou citar nesta situação. Uma vez que vocês organizaram tudo isso no documento de vocês, já sabe a referência, já sabe onde vai ser citado, está no momento de nós adicionarmos ou criarmos a nossa pasta com a biblioteca dessas referências no Mendeley. Então, vamos lá comigo. Abrindo o Mendeley, vocês vão ver uma interface aqui. Eu tenho artigos que eu pesquisei para outros trabalhos e outros projetos, né? Mas o que interessa são essas porções. A busca da literatura científica, que é onde nós vamos puxar do sistema, pois esse software ele é conectado na nuvem, na internet, a qual vai poder fazer vocês buscarem esses artigos que vão ser selecionados para adicionar na pasta de vocês. Já vai ser um pouco mais fácil de entender quando eu realizar uma dessas adições. Então, aqui eu tenho várias pastas de outros trabalhos e eu vou criar um folder ou criar uma pasta para mim, que eu vou colocar aqui, teste Gaúchologia Covid-19. Tá? Estou criando de acordo com esse item que a gente estava citando aqui. Eu vou botar só um asterisco para essa pastinha ficar lá em cima. Aí, ó, ficar lá em cima e facilita para a gente não se perder aqui. Uma vez que eu criei a minha pasta, agora eu já sei os artigos, né? Eu vou buscar esses trabalhos. Então, eu vou lá no meu arquivo do Word, por exemplo, vou primeiro adicionar esse do SUM, Understanding COVID Based on Current Evidence. Então, eu vou selecionar o nome desta referência, nome do título, né, desse trabalho, vou para o meu Mendeley e clico em Busca da Literatura. Lá na busca da literatura, vocês vão encontrar uma janelinha que é aqui que vocês vão digitar o artigo. Então, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V e dar um Enter. Está buscando, aqui está pensando e achou, tá? Então, a revista que eu quero é Pengfeisch Sum, né? Based on Current Evidence, Journal of Medical Virology. Vamos confirmar? Journal of Medical Virology 2020. É esse artigo. Para eu poder adicionar na minha biblioteca, que é esta aqui que eu estou circulando com o meu mouse, eu vou arrastar, clicar com o botão esquerdo e literalmente arrastar esse papelzinho aqui, a minha referência até o teste Gaúchologia Covid e largar. Se eu for lá na pasta, já está adicionada a referência. Olha lá, tá? Então, nesta referência, eu posso classificar ela. Deixa eu mostrar aqui para melhor. Então, aqui nós temos o rodapé, ou o resumo desse trabalho para facilitar a nossa vida. Como toda referência, como é um artigo científico esse que nós estamos falando, o próprio Mendeley ele não sabe o que tu está querendo citar. Ele vai colocar como algo genérico, ou website, ou algo diferente. Então, se for um artigo científico, que é a grande maioria das vezes que nós estaremos utilizando esse software, vale a pena colocá-lo na classificação como Journal Article. Tá?
E neste Journal Article, né, clico de novo nesse botão e clico em Update Details. Clico com o botão direito, ó, de novo com o botão direito e Update. Ele vai puxar algumas informações que faltavam aqui, né? DOI, PMID, outros dados importantes. Mas então esse artigo está pronto para ser selecionado, tá? Então vamos buscar agora os outros do meu arquivo para a gente poder efetivamente alimentar essa biblioteca. Então, nesse trabalho, Review of Coronavirus 2019, eu vou copiar esse título, que é um artigo aqui, e vou fazer o mesmo processo. Eu vou limpar a minha barra de busca e clico Enter aqui de novo. Aqui é o Qual que é esse trabalho? Foi o Jiang Journal of Gerontology Genetic. Journal... Tem mais coisa no título que eu não acabei colocando. Covid-19. Então, copiamos aqui. Vou botar o nome do autor, porque às vezes quando tem artigos muito parecidos, ele acaba não buscando. Jiang, é este aqui. É esse aqui que está já selecionado. Então, nesse Jiang, eu vou puxar com o botão esquerdo e literalmente arrastá-lo até de novo a minha pasta que eu criei aqui. Então, até no momento do meu processo, eu já tenho os dois artigos adicionados, o primeiro do Sun e o segundo do Jiang, só chinês para esse momento, né? Então, eu vou continuar adicionando esses outros artigos. Eu vou de novo lá. Por isso que é bom copiar antes para a gente não se perder. Tu já passa todo esse trabalho com antecedência para não ficar daí buscando essas informações. Aqui eu estou buscando o artigo do Xi, que é do Lancet. Vou dar um Enter. Este aqui, né? Um estudo descritivo do Lancet, Infectious Disease. Então, copio de novo com o botão arrastado à esquerda, vocês já sabem. Largo no teste de gauchologia aqui da nossa pasta. E falta apenas mais uma referência, que é este aqui, The Novel Coronavirus, né? Bird's Eye View. Vamos botar isso aqui. Eu peguei para um exemplo específico, vocês já vão ver. De novo, em busca da literatura, e colo lá. Esse aqui. Então, algumas referências ele pode acabar não pegando dois pontos ou ponto e vírgula no nome. Então, basta tirar alguns caracteres especiais como estes, que acaba impedindo de achar esse artigo. Caso contrário, dá para a gente buscar de outras formas. Então, aqui nós temos esse artigo, por fim, e arrasto aqui na nossa pasta teste de gauchologia. Então, tem as 4 referências que eu queria acabar citando. Agora que a gente vem para a parte boa, né? Só conferir todos são Journal Article, né? Fazer um update aqui. Fazer outro update. E aqui outro update. Então, aqui volta com o URL, fica com todas as informações necessárias. Então, se eu já sei as referências, agora eu vou efetivamente adicionar as referências no Mendeley. Tudo isso foi trabalho anterior ao processo, tá? Quando é instalado o Mendeley, ele vai pedir para você se instalar. É necessário, você quer que instale o plugin, que é tipo um suplemento do Word, né? Nós vamos usar ele geralmente no Word aberto. Então, tu vai citar enquanto tu escreve, que é a famosa frase cite while you write, né? Então, nós vamos na abinha de referências, que já tem no Word. No entanto, aqui o próprio Mendeley, ele cria esse quadrante mais avermelhado, tem até o símbolo dele, né? É aqui onde nós vamos trabalhar no plugin do Word, tá? Então, no Mendeley, vocês vão dizer sim, quero instalar, ele vai abrir esse formato todo aqui. Eu vou colocar, então, onde eu quero citar primeiro o meu cursor, né? Então, por exemplo, aqui vai entrar a minha citação, correto? Então, aqui eu vou colocar, deixo ele clicando, né? Como pode ser observado ali, e eu vou colocar inserir citação. Nesta citação, eu vou colocar o trabalho do Sun. Então, eu vou digitar Sun Covid. Ali, ó. Essa é a referência que eu quero. 2019, based on current evidence. O título do artigo, o autor, né? É isso aí. Então, eu seleciono essa referência, ele já puxou esta referência e eu dou um OK. Tá lá. Então, ele já adicionou a referência ali para nós,
né, do Zoom. Eu posso, nesse momento, deletar essa parte da referência, porque eu já sei o que eu queria adicionar, eu não preciso mais deixar essa referência, só que a minha lista de referências, ela ainda não está adicionada no meu documento, aquela lista bonita, né, com referências e tudo mais. Então, nós vamos adicionar agora um por um. Agora nós vamos para o segundo trabalho. Então, mesma coisa. Citei a frase aqui, eu vou deixar o cursor, né, piscando aqui, e vou colocar a citação do Jiang, que é este autor aqui. Review das características, né, da COVID é bem esse aqui. Clico OK, ele vai puxar esta referência. Só que acontece, nesse ponto do texto, eu tenho duas referências que eu quero citar. Eu tenho a referência do Jiang e a referência do Xi, né? Como é que eu faço para citar dois? Ora, eu vou clicar nessa citação de novo, né? Já está o nosso Jiang aqui, e eu vou adicionar uma outra referência, que é aí que entra a nossa segunda. E aqui vai entrar Xi, Lancet. Aqui. Encontro, né, ou evidências radiológicas de 81 pacientes com Covid. É esse aqui. Então, aqui ele já adicionou para ti a primeira do Jiang que eu queria e a do Xi. Clico OK. Aquele 2 que nós tínhamos, ele automaticamente deixou em 2 e 3. Olha lá. Então, isso não é necessário mais para o autor, para o escritor, se preocupar na citação. Isso é feito de forma automática, né? Então, se eu quiser adicioná-lo tudo de uma vez só, eu posso inserir citação e continuar inserindo quantos eu quiser. Eu posso colocar da referência do 1 a 20, se eu quiser, adicionando no mesmo ponto de citação, certo? Então, nós vamos para a última parte, que entra o estudo do Habib-Dazé, né? É um nome aí diferente. Vou colocar aqui onde eu quero citar, nessa última referência, inserir citação, e eu vou digitar o início do nome desse nosso amigo aqui, Habib-Dazé. Já puxou que é um nome diferente, né? The Novel Coronavirus, A Bird's Eye View. Então, é esse mesmo que eu quero. Clico aqui em OK, e ele já puxou a quarta referência. Ó, que beleza. Apago aqui referência. Então, tá aqui o meu texto, que antes tinha ref, ele vai ficar pronto já com as referências inseridas. Se vocês passarem o seletor, né, de texto, vocês vão ver que vai estar selecionado aqui, mas ele fica com uma cor de fundo diferente onde é citado. Isso é normal, isso é do próprio software do Mendeley, tá? Então, nesse momento, uma vez que eu adicionei tudo o que eu queria, eu vou adicionar aquela seção final que se chama referências, tá? Eu vou copiar isso aqui só para mostrar para vocês como funciona esse processo de... Eu vou criar aqui referências bibliográficas. Então, abaixo daqui, eu já sei que vai entrar a nossa lista de referência. Uma vez que eu já adicionei tudo no nosso Word, eu vou inserir bibliografia, que vai ter nesse botãozinho aqui, inserir bibliografia. Eu clico nele e as minhas referências estão já automaticamente adicionadas logo abaixo, onde eu deixei clicando no final do documento, né, para facilitar a nossa vida. Então, olha que beleza. Em alguns minutos, nós adicionamos 4 trabalhos que já tinham sido selecionados, eu já sei o que eu quero citar, já coloquei o contexto para o meu leitor, adicionei algo que poderia ter durado aí 1 hora e pouco, para botar todos os artigos nome por nome, vendo qual é o autor, qual não é, e etc. Olha que beleza. Então, se esse trabalho precisar, aqui eu vou deixar bem padronizado, né? Se eu quiser deixar o modelo como está agora, o Mendeley deixou no formato do estilo, é o estilo da citação que vai aparecer. O estilo da citação aqui, selecionado de fábrica, digamos assim, é o Vancouver, né? Nós temos esse modelo de citação. Mas vamos supor que eu não quero esse modelo, eu quero outro. Eu vou clicar aqui no botãozinho e vou selecionar, por exemplo, aqui da Nature. Estamos grande. No momento que eu cliquei em Nature, ele automaticamente mudou o formato de citação. Vejam bem, o que antes era parênteses e um número, agora virou um número sobrescrito, né? Um nome daquele número bem pequenininho logo acima, olha que diferente. Algumas evidências, ou site, ou outras situações já não aparecem mais na lista de referências, porque ele segue o modelo que a Nature coloca. Mas não é isso que eu quero. Eu mandei para uma revista o meu trabalho, meu artigo foi negado, eu quero escrever agora para uma outra revista que tem um outro modelo de estilo de citação. Eu tenho que deletar tudo e fazer de novo? Não. Tu pode selecionar o estilo de acordo com o que tu desejas. Vamos botar aqui, por exemplo,
PLOS ONE. PLOS ONE já tem um estilo de colchetes com uma citação e já trocou tudo. Está tudo trocadinho automático para ti. Quero colocar ABNT, mesma coisa. Tem um outro aqui da URGS, né? Nós temos, Universidade Federal, nós temos outro. ABNT já está no formato, ó. Sum et al. 2020, né? Letras de caixa alta, né? Colocando com mais de 2 ou 3 autores, já tem et al. Em latim de colaboradores, etc. Então já está tudo ajustado, olha lá, com negrito para revista, né? Já está tudo organizado, sem número de citação, está tudo pronto para o autor não se preocupar mais com isso. Mas vamos deixar então nesse ABNT para facilitar a nossa vida. Eu vou colocar esta formatação que é Cambria 12 aqui. Vou deixar aqui Cambria 12. Para deixar normalizado aqui com a nossa citação. Tá aí, ó. Então, o nosso modelo de citação do que sabemos até o momento, eu criei uma matéria em alguns minutos, né? Já estava escrito. Eu precisava apenas adicioná-la agora para ficar prontinho. Uma vez que o meu documento está pronto, ó, eu posso excluir os comentários. Né? Estou excluindo todos eles aqui. E o meu documento fica limpinho, enfim, pronto, né, para essa execução, enfim, do que for. Vou voltar aqui um pouquinho. Para facilitar para o nosso leitor a entender como é que ficou essas referências e tudo mais, para entender esse formato. Então, agora vocês já sabem como é que funciona, né? O Mendeley é um software que vem ajudar, né? Ele tende a facilitar essa nossa vida. E esta biblioteca vai continuar existindo do Mendeley para outros trabalhos, se vocês utilizarem para um outro trabalho, se for sentir, não, eu não quero utilizar esse artigo, ou faltou algum que vocês adicionaram ao longo do texto, tudo é muito bom deixar planejado antes no mesmo documento, para que ele fique citado da melhor forma. Então, a regra é essa, né? Não tem mais por que passar trabalho, o software ele é gratuito, todo mundo pode adicionar, não tem um computador, meu computador está estragado, tu pode instalar no celular se tu quiser fazer. Não sou muito chegado nesse método, mas enfim, gosto não se discute, se lamenta, né? Isso pode ser feito também no celular e outro dispositivo, mas o computador facilita muito porque já é uma estação própria para o trabalho, já é um pouco mais ergonômica, entre aspas, né, para realizar, mas nós já temos aqui, então, esse modelinho para citação. E aí cabe ao autor decidir qual estilo ele vai querer utilizar e poder expandir. O bom do Mendeley é que ele tem diferentes atualizações. Eu consigo, não preciso me preocupar em comprar uma versão mais nova dele, ou mais recente, de que tenha novas ferramentas, ele é automaticamente atualizado, tu podes baixar novamente no site e fazer essa mesma análise e utilização da ferramenta. E o melhor de tudo, né? Não tem um estilo que eu não quero, eu posso buscar em mais estilos aqui, eu posso selecionar esses estilos, né? Ou a referência não está de acordo com como eu quero, tu podes ir lá na referência e mudar ela. Por exemplo, a Bird's Eye View vai ficar aqui, ó, tira esse letra grande aqui, ó, deixa tudo pequenininho. O Mendeley não tem problema para poder modificar mexendo no texto, né? Então tá ali, tá prontinho. A minha referência está aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação, desse tutorial, digamos assim, do software, né? E que espero muito que venha a facilitar a vida de vocês na trajetória acadêmica e profissional.